trazer 4 pontos importantes sobre a corrida presidencial e um ponto sobre as corridas estaduais. Todas as pesquisas têm mostrado um alto índice, um alto grau de decisão dos eleitores, né? Mais de 80% dos eleitores nas diversas pesquisas públicas dizem que já tem o voto decidido. Esse patamar continua sendo cerca de 30 pontos percentuais maior do que o mesmo período do ano de 2018. Ou seja, essa é uma eleição com pouco espaço de convencimento, ou com pouco percentual de eleitores que podem mudar de voto. As pesquisas dão entre 10 a 12 pontos percentuais de agora até o dia da eleição. É importante continuar prestando atenção na principal variável, no principal preditor de reeleição, que é a avaliação de governo. A avaliação de governo, principalmente do governo federal, ela tem mostrado que mais eleitores reprovam o governo federal do que aprovam. Se essa tendência continuar, a reeleição fica, obviamente, numa situação bastante fragilizada, porque esse, como eu mencionei, é o principal preditor de reeleição. É importante mensurar também que a gente continua acreditando que a eleição vai ser decidida na região sudeste, onde o Bolsonaro teve uma votação excepcional em 2018 e onde ele perdeu aprovação, perdeu apoio durante o mandato. E a região sudeste, além de ter a maior concentração de votos do país, né, cerca de 43%, ela também é uma região que dialoga muito com o cenário eleitoral de rejeição. São Paulo, por exemplo, é um estado que abriga uma alta rejeição ao PT, por outro lado, tem um alto grau de reprovação do governo. Importante mencionar também que o 7 de setembro, apesar de ter sido rodeado de eventos com grande presença de público para o presidente Jair Bolsonaro, foram eventos que basicamente dialogaram e falaram com grupos que já votam no presidente, que já apoiam o presidente, que já aprovam o trabalho do presidente. A gente pode dizer que esse 7 de setembro, em termos eleitorais, sem entrar no mérito político e histórico da data, mas em termos eleitorais, foi basicamente o presidente Bolsonaro pregando para convertidos, e a gente acredita que o impacto eleitoral do 7 de setembro tenha sido neutro. Ele não ganhou voto, mas também não perdeu voto, né? A gente continua enxergando nos números, nas pesquisas, uma probabilidade muito alta de segundo turno, né? A combinação de intenção de voto do candidato Ciro Gomes do PDT e da candidata Simone Tebet do MDB continua garantindo, né, um segundo turno no bojo geral de intenção de voto. A gente acredita numa alta probabilidade de segundo turno, até porque as intenções de voto do ex-presidente Lula estão muito estáveis, né, ao longo do semestre. Isso a gente viu na série histórica da Exame Ideia. E por último, se na presidencial existe um grau altíssimo de decisão de voto, né, de poucas pessoas que dizem que podem mudar de voto, esse quadro é o oposto em eleições estaduais, como por exemplo São Paulo e Rio, né? As pesquisas públicas que saíram mostraram que em São Paulo mais de 50% dos eleitores estão indecisos na pesquisa espontânea de intenção de voto, que é aquela que o entrevistado não recebe opções de candidatos, que é um número bastante alto, ou seja, uma eleição bastante aberta. No Rio de Janeiro, apesar das pesquisas terem mostrado uma evolução positiva do governador Cláudio Castro, 45% também estão indecisos na espontânea, ou seja, toda a volatilidade que é improvável na reta final da presidencial pelo grau de decisão que a gente mencionou, é bastante provável uma volatilidade, uma mudança de cenário e uma subida e descida dos candidatos estaduais nessa reta final. Lembrando que semana que vem o Exame Ideia publica pesquisas no âmbito estadual de São Paulo e do Rio de Janeiro.